Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Também quero aqui cumprimentar os nossos queridos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, pelo canal aqui da nossa igreja, em Manacapuru, Assembleia de Deus tradicional. E eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com os irmãos mais uma vez nessa segunda noite, e que para mim já é a minha última participação deste evento tão especial. E na madrugada, permitindo Deus, já estou viajando para o Rio de Janeiro, e eu conto com as orações dos irmãos, e estou, sem nenhuma demagogia, levando muitas saudades dos irmãos. Eu digo sem nenhuma demagogia porque alguém poderá dizer: o irmão chegou ontem, hoje já vai embora e está dizendo que está com saudades. É a maravilha de servir a Deus, irmãos. A gente conhece alguns irmãos, às vezes, em poucas horas, um fim de semana, um dia e meio, e parece que nós já nos conhecemos há muito tempo. A palavra de Deus diz que se andarmos na luz, como Ele, Deus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? De maneira que eu quero agradecer aqui mais uma vez a Deus, primeiramente, pela porta que Ele me abriu, não é? Porque se Ele não tivesse aberto esta porta, eu não estaria aqui. Eu sempre me lembro daquela passagem de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 9, em que Paulo, estando em Éfeso, fazendo uma grande obra para Deus, ele disse: uma porta grande e eficaz se me abriu. Mas veja agora o outro lado da moeda. Uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Porque quando Deus nos abre portas, claro, surgem dificuldades, surgem lutas, mas como eu já disse ontem e repito, citando a Bíblia, maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Amém? Glória a Deus. Então agradeço a Deus, mas quero agradecer também ao nosso querido pastor Aulibne, né? Nome difícil, mas a gente tem que guardar, né? Assim como meu nome também é difícil, irmãos. Eu estava brincando com os irmãos na nossa viagem tão abençoada, né, de Manaus para cá, conversando com o pastor Paulo, com os outros obreiros que o acompanhavam, não é, pastor Paulo? E eles faziam um gracejo ali com o meu nome, diziam que o meu nome é difícil de pronunciar. Mas já aconteceu, inclusive, quando eu comecei a pregar, muito jovem, eu fui convidado para pregar num lugar, e o povo lá não me conhecia muito, né, muito jovem ainda, e eu me apresentei, cheguei lá na recepção, eu fui com o meu próprio transporte na época, e aí eu fui à recepção e me apresentei. Aí a moça estava anotando o nome, eu falei assim: eu queria me apresentar, por graça de Deus, eu sou o preletor aqui do evento hoje. Qual o seu nome? Meu nome é Ciro Zibordi. Não, o preletor é Ciro Sanches. Falei: pois é, sou eu mesmo. E aí na hora que foram me apresentar, lá não conseguiram falar meu nome, o negócio foi meio complicado, né? A gente sabe que não é fácil ter nome assim um pouco, nome estrangeiro, né, irmãos? Porque a minha ascendência eu sou brasileiro, e sou como os irmãos, claro, mas a minha ascendência é por parte de mãe espanhola e por parte de pai italiana. Eu até brinco às vezes que eu falo que todos aqueles que têm o sobrenome com I no final são pessoas importantes, né? Ferrari, Fiorucci, Pavarotti, né? Zibordi, e por aí vai, não é? Mas é só um gracejo, porque grande mesmo é o Senhor, não é? Muito bem, louvado seja Deus. Vamos aqui, irmãos, retomar aquilo que nós estávamos falando. Então agradeço ao pastor Aulibne Leandro, todos os ministros, que aqui tomei nota para não esquecer de nenhum, também pastor Elinei Renovato, que é o primeiro vice-presidente, pastor André, segundo vice-presidente, nosso querido pastor Paulo Monteiro, nosso amigo, que é o secretário, e o pastor Aleandro Menezes também, que é o responsável aí pela comissão organizadora, em nome de quem, claro, eu estendo os meus agradecimentos a todos, a toda a equipe, essa equipe abençoada de músicos aqui que está
estava ali prestando atenção. Eu entendo um pouco de música, viu? O pessoal acha que eu não gosto de música, mas eu já estudei música, eu conheço um pouco. E eu estava observando ali como eles tocam bem, para a glória do Senhor. Até em conformidade com a Bíblia, né? Porque a Bíblia diz tocai bem e com júbilo, não é? Esse tocai bem tem a ver com a técnica. Claro que o júbilo já tem a ver mais com a arte, e sobretudo com o regozijo do servo de Deus, mas o tocar bem tem a ver com a técnica, com a pessoa que conhece de fato a música. Muito bem, e a equipe maravilhosa aqui também que está filmando, nosso amigo irmão Marlon, que eu até cometi uma deselegância com ele, que aqui, irmãos, com todo respeito, alguns irmãos são muito parecidos uns com os outros, né? E eu estive com o irmão Marlon há pouco tempo, há 1 ano mais ou menos, em Manaus. Ele é esposo da irmã Jusce, que é gerente da nossa loja da CPAD, e eu olhei para ele ontem, hoje de manhã no café da manhã, ele está no mesmo hotel que eu olhei, esse irmão, conheço ele, mas será que é ele mesmo? Aí ele se aproximou de mim, também o abençoado jovem ali, que está no controle ali, estivemos também em Manaus. Qual o nome dele mesmo? Como? É difícil, Narleson, aí Narleson, Deus abençoe, viu, parabéns, e a equipe toda aí, Deus abençoe a todos. Como é minha despedida aqui do evento, por isso que eu estou agradecendo a todos, viu, não me tenham mal por isso. Mas nós vamos, irmãos, agora sim, você viu que até elevei o tom de voz, não é? Nós vamos agora para a leitura bíblica, repetindo o que nós já lemos, mas vamos mais uma vez tomar aqui o texto que estamos, por graça do Senhor, fazendo uma exposição. Ou seja, nós poderíamos chamar essa pregação, ou esse estudo, né, uma abordagem bíblica, de uma pregação expositiva. Você sabe qual é a diferença, não sabe? Entre pregação expositiva, temática, textual. Textual é aquela pregação, aquele sermão, cujas divisões estão no próprio texto. Então você escolhe um versículo da Bíblia, curto, e toma algumas divisões. Por exemplo, 2 Timóteo 2:15, daria para fazer uma belíssima pregação textual. Primeiro tópico, procura apresentar-te. Não, podemos fazer diferente, procura. Primeiro tópico, procura. Isso fala de diligência, isto fala de perseverança. O crente tem que procurar, o crente tem que buscar, o crente tem que ter entusiasmo para estudar a Bíblia. Procura, meu irmão. Mas depois vem o segundo tópico, procura apresentar-te. Mas a quem que você vai se apresentar? Você vai se apresentar para os homens? Não. Procura apresentar-te a Deus. Não é apresentar-se a você mesmo. Não é como aquele obreiro que Paulo mencionou lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que compara-se consigo, compara com si mesmo, como se estivesse olhando para o espelho e dizendo: espelho, espelho meu, será que existe algum obreiro mais importante do que eu? Não. Procura apresentar-te a Deus. É o segundo tópico. Aí vem o terceiro, aprovado, porque você não vai se apresentar de qualquer maneira, você tem que se apresentar a Deus aprovado, e quem aprova é Deus, quem dá nota é Deus. Tem crente que está passando, raspando, está recebendo nota 5, e poderá até ter perda de galardão, mas tem crente que está servindo a Deus de verdade, e naquele dia vai receber a coroa da justiça, e o galardão lá na glória não será por título, o galardão será por fidelidade. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que maravilha, apresente-se a Deus aprovado. Mas qual é outro tópico? Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Ih, irmão, tem tanta coisa que envergonha o obreiro. Eu não vou falar agora, porque eu estou só dando um exemplo de pregação textual. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar. Outro tópico. Aí vem o último, que maneja a palavra da verdade. Amém, irmãos? Não, amém nada, eu citei o versículo de modo errado. Não é que maneja a palavra da verdade, que maneja bem. Tem uma palavrinha, irmãos, porque manejar a Bíblia, muita gente maneja. As testemunhas de Jeová, com as suas ideias anticristãs, estão manejando a palavra. Aqueles da igreja da maioria, os romanistas,
estão também manejando a Bíblia com as suas ideias idolátricas. Mas, irmãos, a Assembleia de Deus tradicional do Amazonas, os salvos que fazem parte dessa igreja, manejam bem a palavra da verdade, porque eles contam com a ajuda do Espírito Santo, mas também porque eles estudam. E cadê o pastor Aliandro? Eu creio que já dava para gravar essa mensagem aqui, de incentivo para os jovens, os irmãos que vão estudar no CETADB, que é o nosso Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus do Brasil. Vai começar uma nova turma agora de hermenêutica, não é isso? E vocês não podem deixar de fazer parte, estudar a Bíblia, aprender mais e mais da palavra de Deus. Pois bem, meus irmãos, então, eu ia dar um exemplo de sermão textual. É aquele sermão cujas divisões estão no próprio texto. Então, 2 Timóteo 2,15, dá um belo sermão textual. O sermão temático, também conhecido como sermão por tópicos, é quando você, claro, é evidente que todo sermão tem um tema, mas o temático, ele gira em torno do tema o tempo todo, e o tema é repetido, e os tópicos, e tudo harmoniza-se com o tema. Agora, a nossa abordagem aqui, embora seja um pouco mais rápida, e nós não temos um tempo assim tão grande para falar, nós chamamos de sermão expositivo. Por quê? Porque é uma exposição do texto, do capítulo como um todo, e tem uma continuidade, e tem na verdade, uma harmonia com tudo que está sendo abordado. É um sermão expositivo, é uma exposição. É você ler o texto e explicar o texto. E é o que nós estamos tentando fazer. Claro que a gente fala aqui também livremente, que eu estou me sentindo bem à vontade aqui entre os irmãos, mas vamos ler aqui 2 Timóteo capítulo 2, ontem nós fizemos uma abordagem bíblica, do versículo 1, até, eu creio que nós fomos até o versículo 13, não foi isso? Que nós falamos do lavrador, foi a última ênfase. Deixa eu retomar aqui o meu esboço, porque não é pecado pregar com esboço, não, irmãos? Claro que o esboço não existe para engessar o pregador, porque tem pregador que ele prega com esboço, irmãos, e ele divide tudo, ali com o tempo. E teve um irmão que foi pregar numa igreja, e naquela época, irmãos, não tinha o ar-condicionado, olha que bênção, como hoje, e também não tinha o esboço eletrônico que a gente usa hoje. Então o esboço era um papelzinho. Só que, quando eu usava esse esboço de papel, eu prendia, colocava um peso em cima. Aquele irmão se descuidou, deixou o papel solto em cima da Bíblia, e não tinha ar-condicionado, então tinha aqueles ventiladores grandes, em um lugar muito quente, lá no Nordeste. Dali a pouco, o pregador começou a suar, irmãos, porque você sabe que tem o pregador bem suado, não é? Tem o pregador abençoado, mas tem também o pregador bem suado. Quando é os dois, é uma bênção, não é? Mas aquele pregador abençoado, e começou a suar a camisa, e o suor correndo pelo rosto e tal. E aí alguém falou: o pregador está com calor, irmão, está suando, liga o ventilador, irmão. Aí o irmão foi lá ligar o ventilador, só que tinha um ventilador bem em cima do púlpito assim, e quando o irmão ligou, bateu aquele vento, o esboço do pregador estava solto em cima da Bíblia, e o pregador pregando, dali a pouco o esboço dele começa a voar, cai do lado assim, e ele, para parecer muito espiritual, não é? Para ninguém perceber que ele estava usando esboço, ele fingiu que não viu, deixou o papelzinho voando e continuou pregando. Só que dali a pouco, irmãos, cadê a inspiração dele? 2 minutos depois, ele já não conseguia articular o que ele estava falando, e ele esqueceu, e olhava assim, tentava lembrar onde ele tinha parado, e perguntava para os irmãos, onde eu estava mesmo? Os irmãos também não ajudavam. E o papelzinho que caiu, alguém pegou e colocou do lado, porque pensou que era um bilhetinho, um pedido de oração que já tinha sido lido, um anúncio, um aviso. O irmão colocou do lado e continuou prestando atenção na pregação. Como ele viu que o pregador estava assim, não conseguia avançar, o irmão estranhou aquilo, foi dar uma olhada no papel. E, irmão, quando ele foi olhar o papel, o que era? Era o esboço do pregador. O irmão, em vez de levar logo o esboço para o pregador, o que ele fez?
resolveu ler o esboço do pregador. Aí ele foi lendo tudo, aí ele viu que tinha uma parte que estava marcada, irmão. Tinha aquela caneta, marca-texto, estava assim, com ênfase. Quando o irmão foi olhar, irmão, sabe o que estava escrito lá? Aqui chorar. Ou seja, estava marcado no esboço até o momento que era para o pregador chorar, irmãos. Isso quer ser dominado pela homilética, hein? A homilética, irmãos, não é para engessar o pregador. A homilética é para te ajudar, o esboço é para você, no momento de dificuldade, você ter o roteiro, para você não perder o fio da meada, como se diz, não é? Mas, você viu que se eu começar a falar aqui livremente, eu vou lembrando das coisas, então eu vou perder aqui o norte. Então é importante a gente ficar no texto aqui, por isso que eu quero convidar os irmãos para a leitura. Ontem, então, nós fomos até o versículo 6, não, fomos um pouquinho mais, né? Porque nós falamos sobre o lavrador. É verdade. Eu estou falando então, só para relembrar, qual é o assunto que nós estamos abordando, irmãos, que eu falei ontem? Sete retratos do obreiro. 7 retratos do obreiro. 7 figuras, 7 retratos. Ou seja, é aquilo que retrata de fato o obreiro. 7 fotografias, também seria um bom termo. 7 fotografias do obreiro. Então vamos ver se os irmãos estão bons de memória mesmo. Qual foi o primeiro retrato, irmãos? Filho. Muito bem. Aí nós fomos para o segundo. Qual é o segundo? Soldado, maravilha. E o terceiro? Atleta. Aí nós começamos a falar do quarto, não é? Qual é o quarto? Lavrador, que também pode ser chamado de semeador. Lavrador, que também pode ser chamado de semeador. Então, vamos retomar então, só para concluir esse ponto sobre o semeador, versículos 6 a 13. Eu vou ler aqui na versão atualizada de Almeida, mas eu estou também com a corrigida fiel. Eu gosto de ler várias versões, então os irmãos acompanhem aí, depois eu vou explicando as possíveis diferenças que há na tradução, porque isso acaba enriquecendo até a nossa abordagem. Então veja aí, 2 Timóteo 2, 6 a 13. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, ekton necron no grego, né? De entre os mortos. É uma ressurreição seletiva. Olha que maravilha isso. A nossa também será seletiva, dentre os mortos, porque não vão ressuscitar todos de uma vez. Olha que termo interessante para abordar em escatologia, mas não é o nosso caso aqui. Ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Por que Paulo diz aqui até algemas? Porque ele estava preso. E nesse caso, irmãos, Paulo não estava numa casa. Deixa eu parar um pouquinho aqui, nós vamos continuar a leitura. Mantenha a sua Bíblia aberta. Lucas termina Atos 28 de maneira triunfal, dizendo que Paulo estava na sua própria casa que ele alugara, ainda que na condição de preso, ele era prisioneiro, sobretudo ele era um preso do Senhor, mas como prisioneiro, sob a autoridade ali de Roma, ele pôde alugar a sua própria casa, ele estava numa prisão domiciliar, portanto, mas lá ele recebia pessoas, ele podia ensinar as pessoas, ele escreveu cartas lá em Roma, ele escreveu pelo menos 4 cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, 4 cartas em Roma, como preso, nessa prisão domiciliar. Quando você lê, Atos então termina fazendo menção disso, quando você lê 1 Timóteo, capítulo 1, Tito, capítulo 1, versículo 5,
e 2 Timóteo, especialmente o capítulo 4, você vai ver que Paulo foi solto daquela prisão domiciliar, e ele pôde empreender outras viagens. Você vai ver que Paulo deixou Timóteo em Éfeso como pastor. Você vai ver que ele deixou Tito como pastor na ilha de Creta. E Paulo então fez uma viagem. Ele foi para Macedônia, de onde ele escreveu a primeira carta a Timóteo. Ele escreveu a Tito também. E alguns entendidos, alguns historiadores, acreditam até que Paulo foi para a Espanha, porque Paulo tinha um desejo de ir para a Espanha, que ele menciona lá em Romanos capítulo 15, ele diz que queria ir para a Espanha, era necessário ir primeiro para Roma, mas ele queria ir para a Espanha, ele não sabia que ele iria para Roma como prisioneiro, ele queria ir para Roma, e ele foi, mas foi como prisioneiro, mas continuou fazendo a obra de Deus, porque a agenda de Paulo, sobretudo, mesmo como prisioneiro, a agenda dele estava nas mãos do Senhor. Quando ele sai dessa primeira prisão em Roma, alguns entendidos acreditam que Paulo foi para a Espanha. Por quê? Porque havia uma rota, digamos assim, de Roma para uma cidade da Espanha chamada Tarraco, ou Tarragona, que está lá até hoje. Quem vai para a Espanha e visita essa cidade, inclusive tem um monumento lá, pequeno, mas é um monumento em referência ao apóstolo Paulo, porque os irmãos que estão naquela cidade não têm dúvida de que Paulo esteve na Espanha. Isso não está na Bíblia, mas há algumas menções em alguns livros dos primeiros séculos, dando conta de que Paulo teria ido também à Espanha. Pois bem, quando Paulo está em liberdade novamente, fazendo a obra da evangelização, certamente voltou para a Ásia Menor, porque ele menciona aqui, inclusive, que ele deixou a sua capa na casa de Carpo, a capa, os pergaminhos, os livros, conforme 2 Timóteo capítulo 4. Quando ele estava em liberdade fazendo a obra de Deus, Nero se volta contra os cristãos, porque Nero até então não estava sendo inimigo dos cristãos, tanto que Paulo, ele apela a César. Quem era César naquela ocasião? Nero. Quando Paulo, lá nos capítulos 22 a 26 de Atos, se menciona ali o seu julgamento, ele fica preso em Cesareia 2 anos, e fala com um, fala com outro, e autoridades, e Herodes, e todos ali, e o procurador romano, e tudo isso, nada resolve. Paulo, como cidadão romano que era, ele decidiu apelar a César. César quem era na ocasião? Nero. E de acordo com os entendidos, porque havia uma profecia, o próprio Senhor Jesus havia dito que Paulo, ele seria um representante do Senhor perante reis, porque Ananias estava ali receoso de de falar com Paulo, de ir até Saulo de Tarso, também conhecido como Paulo. Não é que o nome dele foi mudado para Paulo, Saulo era um nome de origem judaica, e claro, Saulo no caso, e Paulo era o nome de origem romana, porque ele tinha cidadania romana. Quando Ananias estava com medo de ir até Paulo, Jesus falou para ele o quê? Não temas ir até Paulo, porque este é para mim um vaso escolhido, e ele vai levar o meu nome perante os judeus, perante os gentios, mas também perante os reis. Agora veja como Deus trabalha. Como foi que Paulo levou a palavra aos reis? Foi quando ele estava preso, na condição de preso do Senhor. Ele pregou para Herodes, que tinha status de rei, ele pregou para os procuradores romanos, e segundo a tradição, ele teria pregado inclusive para o próprio Nero, que era o imperador romano. Mas depois de tudo isso, conta-nos a história, muito grato, meu irmão. Depois de tudo isso, a história diz que Nero se volta contra os cristãos, Nero toca fogo em Roma e põe a culpa nos cristãos, e começou uma grande perseguição contra os cristãos,
E sendo Paulo o principal expoente do cristianismo naquela ocasião, ele foi caçado e encontrado, possivelmente, em algum lugar na Ásia Menor e levado para Roma, para ser, claro, morto. Porque aquela passagem dele pela prisão, agora, não era mais uma casa, mas era uma masmorra, que até hoje quem vai a Roma está lá. É a chamada prisão Mamertina. Mamertina, se você colocar no Google, prisão Mamertina, você vai ver que inclusive tem os dizeres lá em italiano, dizendo que é a prisão de Paulo e de Pedro, porque, segundo a tradição, Pedro também teria passado por lá, sendo ambos, claro, martirizados em Roma, tanto Paulo quanto Pedro. Agora, por que, irmão Ciro, irmão, está dizendo tudo isso? Porque quando Paulo escreve esta carta a Timóteo, ele não estava mais numa prisão domiciliar, ele estava, na verdade, em uma masmorra, num lugar difícil, insalubre, mas com a graça de Deus que estava na sua vida, ele conseguiu reunir forças para escrever estas palavras que estão nesta última epístola de Paulo, 2 Timóteo. Talvez sabendo disso, quando você ler, você valorize um pouco mais o que está escrito, porque é fácil, irmão, escrever no ar-condicionado, é fácil escrever hoje com o computador, com todos os recursos que nós temos, que maravilha, como é fácil, não é? Escrever com celular, mas não exagera muito se você ficar com problema no dedo, viu? Pessoal que usa muito o celular para digitar assim, chega uma hora que o dedo começa a ter problema, mas hoje em dia é muito mais fácil escrever. Agora imagine Paulo escrevendo, como que ele escreveu? Em que material ele escreveu? Quem que conseguiu para ele ali o papiro, para ele escrever, e a tinta? Era tudo muito caro naquela época, não tinha imprensa, a imprensa surgiu no século XV, a imprensa de Gutenberg, não é? Então veja, naquela época, era tudo feito à mão, irmãos, tudo feito à mão, as cópias também tudo feito à mão. Então veja como foi com a graça de Deus, foi com a ajuda do Espírito Santo, e também com a ajuda de pessoas que certamente visitavam Paulo e o ajudavam, que levaram material para ele poder escrever naquela masmorra, aquela carta. Então veja como é precioso isso que você está lendo. Você não pode ler de qualquer maneira. A Bíblia é um livro, irmãos, que nós temos que ler com total reverência. Quando você for ler a palavra de Deus, ore antes, agradeça a Deus, ore durante, esteja em comunhão com o Espírito Santo, e depois que você ler, agradeça a Deus pela leitura. Não leia a Bíblia como um livro qualquer, aproxime-se da Bíblia com temor e tremor, aproxime-se da palavra de Deus com toda a reverência, sabendo que ela é inspirada pelo Espírito Santo, e que os homens que foram autores, e que os personagens, homens e mulheres de Deus que estão nesse livro, são pessoas que sofreram pela causa do Evangelho. Então nós hoje somos privilegiados de ter a Bíblia completa, mas eu acabei dando uma pausa aqui, porque eu falei aqui de Paulo, que ele estava sofrendo, versículo 9, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Agora olha isso aqui que é importante, irmãos. Contudo, a palavra de Deus não está algemada, ou não está presa. Olha como Paulo foi inspirado por Deus, para dizer, eles me prenderam, mas a palavra não está presa, porque a agenda de Paulo estava nas mãos de Deus, e por mais que ele estivesse preso, a palavra que ele disseminara, por onde ele havia passado, continuava sendo pregada. A palavra não estava presa, glória a Deus, porque ninguém detém, é obra santa. Não dizia aquele hino que nós cantávamos? Ninguém detém, é obra santa. Ninguém pode algemar a palavra de Deus, ninguém pode prender a palavra de Deus. A palavra de Deus não está presa. Versículo 10, por esta razão tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará.
Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Então ontem nós lemos esse texto e falamos um pouco aqui sobre o semeador. Hoje nós também destacamos que a palavra de Deus não está presa. Aqui nós poderíamos fazer uma reflexão sobre a lei da sementeira e cega, porque aquilo que você semeia, você colhe, e a colheita é sempre maior do que a semeadura, não é? Então, isso no lado positivo, mas também no lado negativo. Por isso que a Bíblia diz, aquilo que o homem semear, isto também lhe ceifará. Então semeie o que é bom, semeie a palavra de Deus, semeie bons exemplos, que você vai colher tudo isso, ainda que você diga, eu faço tanta coisa boa e ninguém está vendo, eu estou aqui também nesse lugar que ninguém sabe, ninguém conhece, eu estou aqui, meu irmão, você não parece que não sabe o Deus a quem você serve, porque o que diz na sua palavra? Deus diz na sua palavra, operando eu, quem impedirá? Você pode estar lá no meio do mato escondido, Deus vai te buscar lá, porque o Deus que chama, Ele se responsabiliza. Chamada, irmãos, é com Deus, não sou eu que vou fazer gestão em meu favor. Alguém pensa que tem que fazer assim, vou me aproximar do pastor fulano de tal, e tal, vou elogiar, vou dar um presente, porque assim ele pode lembrar-se de mim. Veja que nem com José, irmãos, que era um homem que a Bíblia diz que onde José estava, Deus estava com ele. A Bíblia diz, Deus estava com José. Nem no caso de José, ali o homem ajudou, não é? Lembra quando José interpretou o sonho lá de Faraó? Depois ele interpretou, mas antes disso, ele interpretou o sonho lá do copeiro e do padeiro, e o padeiro acabou sendo morto, porque o sonho dele dizia isso, José interpretou, e o copeiro voltou a servir o rei. O que José falou para o copeiro? Olha, lembra-te de mim, hein? Não vai te esquecer de mim, Deus me usou para interpretar o sonho, mas não esqueça de mim. O que aconteceu, irmãos? Passaram-se 2 anos, cadê que o homem lembrou de José? Lembrou nada, passou 2 anos, aí depois de 2 anos, Faraó teve um sonho, aí o copeiro, majestade, dos meus pecados me lembro agora. Só 2 anos depois, José ainda ficou mais 2 anos na prisão. Por quê? Porque Deus estava no controle, e Deus permitiu que isso acontecesse com José. Só que ele estava na prisão, mas onde José estava, Deus estava com ele. É interessante quando você lê sobre José, irmãos, você pode ler em Gênesis, do capítulo 37 até o 50, você pode ler nos Salmos, você pode ler em Atos 7, ali naquele sermão de Estevão, sempre você vai encontrar a ênfase, o Senhor estava com José, o Senhor era com José. Aliás, a vida de José pode ser dividida em 4 casas. José na casa de seu pai, José na casa de Potifar, José na casa do cárcere e José na casa do rei. 4 casas, mas em todas essas casas, seja na casa do pai, ele estava na casa do seu pai, era um adolescente ainda, a Bíblia diz, o Senhor estava com José. Foi vendido para os mercadores ismaelitas, foi lá para a casa de Potifar no Egito, o Senhor estava com José. Foi caluniado, lançado na prisão, injustamente, mas o que a Bíblia diz, o Senhor estava com José. E quando José sai da prisão, e se torna o Zafenate Paneia, o governador do Egito, aleluia, porque Zafenate Paneia significa salvador do mundo. Quando ele vai para lá, e se torna o governador do Egito, a Bíblia também diz, o Senhor estava com José. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Irmãos, o Senhor sempre está conosco. Então, há muitos pormenores aqui, irmãos, que nós poderíamos abordar, falando desse texto, mas como nós temos um tempo pequeno, nós vamos agora para a leitura dos versículos 14 a 19, que são aqueles que estão mais relacionados com o nosso tema geral. O nosso tema geral.
Então, nós vamos fazer a leitura agora dos versículos 14 a 19. Glória a Deus. Está chegando aqui o nosso patriarca e eu vou abrir um parêntese aqui na minha exposição para cumprimentá-lo de maneira destacada, é claro, né? Como todos nós vamos fazer isso também. Nosso querido pastor Gessé, que está conosco, então nós vamos cumprimentá-lo e depois vamos seguir aqui com a nossa exposição. Tudo bem? Deus abençoe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É um prazer ter o nosso querido pastor Gessé, o nosso patriarca, não é? Aqui conosco nesta noite. Toda a honra, toda a glória ao maravilhoso nome de Jesus. Vamos ler então, irmão, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 14 a 19. Posso continuar, pastor? O senhor tem alguma? Quer falar alguma? Tá. Então, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 14 a 19. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então aqui, nós vamos ver uma quinta figura, uma quinta fotografia. Então, qual é mesmo a primeira, irmãos? Filho. A segunda? Soldado. A terceira? Como que é? E a quarta? Aí agora vamos para a quinta. Agora a quinta, eu falei que são 7 fotografias do obreiro, então essa fotografia agora é do obreiro propriamente dito, porque agora você vai ver a figura do obreiro de fato. O obreiro, aquele que está na obra. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. E aqui, meus irmãos, claro, muitas coisas eu poderia destacar, mas eu vou agora fazer uma menção mais detida daqueles tópicos que eu apresentei na introdução dessa mensagem. Se nós fôssemos dividir esse versículo, 2 Timóteo 2:15, em tópicos, aliás, eu sugeriria até que esses tópicos fossem tópicos cumulativos. Então veja que interessante, o primeiro tópico seria qual? Apresente-se a Deus. Uma mensagem você vai pregar, você que é pregador, você que é pregadora, você então vai pregar. Aqui eu vou dividir em 4 tópicos. Primeiro tópico: irmão, apresente-se a Deus. Irmã, apresente-se a Deus. Procura apresentar-te a Deus. Então, a primeira mensagem que eu quero apresentar aqui, na verdade eu quero apresentar uma mensagem quádrupla. São 4 pontos. São 4 tópicos que eu quero apresentar nesta pregação, nesta noite. Vamos dizer que seja uma pregação. Então você diga, porque aqui eu estou também estimulando os irmãos a também repassarem aquilo que os irmãos exemplos nesse sentido. Porque se você leu com atenção logo no começo aqui da carta de Paulo, você vai ver que ele fala justamente, não é? No começo desse capítulo 2, versículo 2, Paulo disse:
e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Então o que eu estou fazendo aqui, de certa forma, é a mesma coisa. Se eu estou transmitindo o ensinamento, o meu desejo é que os irmãos não guardem para si, mas os irmãos retransmitam tudo aquilo que os irmãos estão aprendendo e apreendendo, sobretudo, nos seus corações. Por isso que eu falo às vezes, dando esse exemplo, olha, você vai pregar assim. Então digamos, você que é pregador, você que é pregadora, você que tem a oportunidade para falar, você que é professor, professora, digamos que você queira falar sobre esse versículo, 2 Timóteo 2, versículo 15, e apresentar 4 mensagens. Nesta noite, irmãos, ou nesta manhã, eu estou aqui para apresentar 4 mensagens que estão contidas nesse texto sagrado. E a primeira mensagem que eu quero apresentar é justamente esta. Veja, o texto diz, procura apresentar-te. Então eu quero falar, procura apresentar-te a Deus. Então o primeiro ponto, ou a primeira mensagem desta quádrupla mensagem é: apresente-se a Deus. O verbo procurar aqui denota esforçar-se ao máximo. Como obreiros, devemos nos dedicar a cada dia, a fim de sermos aprovados por Deus. E aí você pode citar o texto de Josué, capítulo 1, ou você pode citar Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, em que o apóstolo Paulo disse: olha, eu não julgo ter ainda alcançado o alvo, o objetivo, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga, meu irmão, prossiga, minha irmã. Mas a quem nós devemos nos apresentar? É a Deus. Olha o que Paulo disse, abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas capítulo 1, versículo 10. E aí você poderá ler lá também, quando você estiver expondo esse texto, pregando sobre isso. Olha aqui, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que nos apresentar a Deus. Nós não estamos nos apresentando a homens. Ou como disse Paulo lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que ele não se comparava com os outros, e também não se comparava consigo. Veja, comparar-se com os outros até que dá para entender, porque a gente lembra logo da parábola lá do fariseu e do publicano, em que Jesus disse que 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu estando em pé, talvez num lugar estratégico para que todos pudessem vê-lo, ele batia no peito e dizia: graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, injustos. Era o fariseu. Não sou nem como esse publicano que está aqui ao meu lado. Eu, Senhor, jejuo 2 vezes na semana. Eu dou dízimo de tudo quanto possuo. Eu e mais eu. Mas o publicano, disse Jesus, não tendo coragem de erguer os olhos para os céus, ele também batia no seu peito, mas em forma de humilhação, e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus concluiu a parábola dizendo que o publicano foi para sua casa justificado, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós não nos comparamos com os outros, mas Paulo vai mais além aqui. Você já leu esse texto? Vamos ler. Eu estou citando, mas talvez seja bom você marcar na sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Veja, 2 Coríntios 10 e 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Então veja, a pessoa que se compara com os outros, ela está querendo, na verdade, aparecer. Fulano é pregador, mas não é como eu. Fulano não tem a minha história.
fulano está começando agora, ou fulano já tem uma certa idade, mas ele já ficou no tempo, ele só vive do passado. Eu não, eu estou nativa, eu sou importante. Então Paulo falou, eu não sou como esses aí não, que ficam se comparando com os outros, para exaltar-se a si mesmo. Então veja, não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Agora veja, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento. Agora aqui que nos faz pensar um pouco, porque comparar-se com os outros é uma coisa, é até possível. Agora, como que você se compara com você mesmo? É aí que eu fiz até o gracejo. Será que a pessoa fica diante do espelho e dizendo, espelho, espelho meu, será que existe alguém mais importante do que eu? Porque como que a pessoa consegue se comparar? Talvez a pessoa comece a achar que ela já é a quarta pessoa da Trindade, que ela é vice-deus, Jeová Júnior, alguma coisa desse tipo, porque tem muita gente, irmãos, que se considera muito importante, e fica enaltecendo-se, até como Nabucodonosor. Lembra de Nabucodonosor? Ele tinha até uma certa razão, porque os jardins suspensos lá da Babilônia, de acordo com os entendidos, era uma das maravilhas do mundo antigo. Então Nabucodonosor, quando olhava para tudo aquilo, capítulo 4 de Daniel, ele dizia, não é esta grande Babilônia, que eu edifiquei, que eu levantei com a força do meu poder, veja, eu e mais eu, mas dali a pouco diz a Bíblia, a linguagem da Bíblia, caiu uma voz do céu, uma voz caiu do céu, que não era outra, era a voz de Deus, que lhe dizia, Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e diz a Bíblia que começou a crescer pelo nele como dos animais, as suas unhas cresceram como dos animais, e ele, irmãos, literalmente, ficou como um animal quadrúpede, por 7 tempos, diz a Bíblia, ali, como que pastando, como que com os animais. Só que se você ler o final do capítulo 4 de Daniel, você vai ver Nabucodonosor dizendo, agora eu exalto a Deus, porque Ele sabe abater os soberbos. Irmãos, que nós não precisemos passar por isso, porque o servo de Deus não precisa passar por isso, para reconhecer que Deus é grande. Eu às vezes ouço alguém orando, irmãos, a pessoa ora na sua ingenuidade, a gente chega assim no culto para orar, dobra o joelho do lado de alguém, a pessoa está orando, Senhor, eu quero ser mais humilde, Senhor, me humilha, Senhor, me humilha, Senhor. Graças a Deus que o Senhor não ouve esse tipo de oração. Já pensou, irmão, se Deus fosse nos humilhar, irmãos? Deus humilha aquele que é exaltado. Veja que humilhar-se é algo que compete a nós. O que diz lá em 2 Crônicas? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Veja, se o meu povo se humilhar. Lembra do que Pedro falou? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Humilhai-vos. Veja, humilhar-se é algo que compete a nós. Se você quiser orar para Deus te humilhar, Deus não vai ouvir esse tipo de oração, mas não é errado orar, né? Pode orar, mas você tem que ter uma postura, você tem que ter uma conduta de pessoa que é humilde de coração. Jesus mesmo falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Agora, como que a pessoa quer ser humilde se ela tem uma postura arrogante, ela tem uma conduta soberba, ela se porta de maneira soberba, ela se acha, como eu falei, a quarta pessoa da Trindade, e é mais importante do que fulano, do que Beltrana, e quer aparecer e tal. Eu já contei várias vezes, não sei se os irmãos já ouviram, aquela ilustração do sapo que queria voar. Alguém aqui já ouviu? Ih, que bom, então vai ser novidade. O sapo queria voar, irmãos, não está na Bíblia não, viu? É uma ilustração. O sapo estava lá na floresta, no pântano, e o sapo olhava assim para as aves, sobrevoando o pântano, sobrevoando a floresta,
E o sapo dizia: quem dera se eu voasse. Ah, eu queria tanto voar. E o sapo não estava contente com a sua condição, ele queria voar. E um dia o sapo teve uma ideia brilhante. Que ideia que o sapo teve? Ele chamou 2 pássaros, que eram amigos dele, falou assim: ó, vocês vão me ajudar. Eu quero voar, eu tenho um sonho de voar, eu tenho um desejo de voar, só que eu não tenho asas, então vocês vão me ajudar. E aí um pássaro olhou para o outro: como? Olha, é muito fácil, vocês estão vendo esse galho de árvore aqui? Eu vou morder esse pedaço de galho, e aí vocês vão pegar de um lado, numa ponta do galho, o outro pega na outra ponta, e eu vou estar mordendo o galho, quando vocês baterem as asas, eu vou voar junto com vocês. Aí um pássaro olhou para o outro: olha que ideia, interessante, hein? Aí os pássaros começaram a bater as asas, e dali a pouco o sapo levanta voo, e o sapo começa a sobrevoar a floresta, irmão. E aí, na medida que o sapo foi subindo e sobrevoando a floresta, os animais embaixo começaram a olhar para aquilo: olha o que é aquilo. Um animal olhou, o outro também, e eles conversando entre si, e alguém falou: olha, é um sapo voando. E aí o pessoal começou: olha que interessante, que ideia magnífica, que ideia brilhante. O sapo, aquele sapo que queria voar, lembra? Olha, ele está realizando o seu sonho, o sapo está voando, que ideia brilhante. Só que aí o comentário era geral ali na floresta, e dali a pouco um animal começou a dizer: olha, o sapo está voando. Mas quem teve essa ideia? Que ideia brilhante! Quem teve essa ideia? O sapo está voando. Olha que ideia brilhante! Quem teve essa ideia? E o sapo ouvindo tudo aquilo, irmãos, e o sapo foi se enchendo, porque a ideia tinha sido dele. E o sapo foi se enchendo, e dali a pouco alguém perguntou: que ideia brilhante, quem teve essa ideia? O sapo não suportou, irmão, e disse: eu! Quando ele disse eu, irmãos, a queda dele foi muito grande. Cuidado com o eu, cuidado com o ego, cuidado com a soberba. Irmãos, quanta gente que se envaidece. Já que eu estou contando essas historinhas aqui, que eu contava para minha filha quando eu era criança, e criança é uma benção, que a criança ouve a história, e depois passa um tempo: pai, conta de novo aquela história, conta aquela história do sapo. E tinha do sapo, e ela gostava da outra também, da pulga. Pai, conta aquela história da pulga. Então eu vou contar da pulga também, rapidamente, e a gente já volta aqui para o texto. Irmãos, o elefante para atravessar uma ponte, a ponte de madeira, irmãos, veja, sobre um rio. E aí o elefante foi com aquele cuidado todo, irmão, para não balançar muito a ponte, senão a ponte se romperia, o elefante cairia dentro d'água. Mas o elefante foi com aquele cuidado todo, conseguiu, apressou os passos, chegou do outro lado. Quando o elefante chega do outro lado, irmãos, tinha uma pulga em cima da orelha do elefante. Sabe o que a pulga falou para o elefante? Olha, balançamos a ponte, hein? Veja, irmão, a pulga não tinha feito diferença nenhuma. Mas tem gente que é assim: eu sou importante, olha, se eu não estiver lá não acontece nada, porque eu, cuidado, foi o pecado de Satanás. Eu subirei ao céu, eu subirei acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, ele foi precipitado, diz a Bíblia. Irmãos, que nós possamos glorificar a Deus em tudo, que nós não sejamos como esses obreiros aqui, que apresentam-se a si mesmos, se apresentam para os homens e apresentam-se para si mesmos. Então o primeiro tópico da mensagem qual é? Apresente-se a Deus. Por quê? Porque é Deus que dá nota, é Deus que nos aprova, e é Deus que nos reprova também. Não adianta você querer ser o que você não é. Apresente-se a Deus. E aí vem o segundo tópico da mensagem, que é cumulativo. Se o primeiro tópico é apresente-se a Deus, o segundo é apresente-se a Deus aprovado, não é? Aprovado. Devemos nos apresentar a Ele. A Bíblia fala muito de apresentar-se a Deus, não é? O salmista no Salmo 41 diz que queria apresentar-se a Deus sedento. Salmo 41. Nós devemos apresentar-se a Deus com sacrifício, como Paulo disse, que é o nosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui ele fala de apresentar-se também a Deus com sacrifício, apresentar-se a Deus com canto, como diz o Salmo 100, apresentar-se a Deus aprovado. Como? Se você mantém ainda a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios 10,
Veja também o versículo 18, segundo aos Coríntios 10 e 18, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Irmãos, é essa pessoa que é aprovada, é a pessoa que Deus dá testemunho dela. Quando Jesus andou na terra, diziam as mais diversas coisas a respeito dele. Quando Jesus andou na terra, diziam muitas coisas. Uns diziam, este homem é comilão. Outros diziam, esse homem é beberrão. E outros, mais ousados, diziam, este homem expulsa demônios por Belzebu. Mas enquanto uns diziam uma coisa e outros diziam outra, uma voz ecoava lá do céu, que não era outra, era a voz de Deus que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Testemunho de Deus. Não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas é aquele a quem o Senhor louva. Ter prestígio, irmãos, é muito bom. Ter uma boa reputação e um bom testemunho, em consequência da boa reputação, é muito bom. Ter seguidores, vamos usar uma linguagem da atualidade, não é? Ter seguidores no Instagram, lá no YouTube, ou seja, no Facebook, você ter lá na sua rede social pessoas que estão te acompanhando, que estão gostando do que você faz. Que bom ter um número bom de seguidores, mas isso perante Deus não representa nada. O que vale é o testemunho do Senhor. É aquele a quem o Senhor louva. O Senhor louva no sentido de que o Senhor, aleluia, dá testemunho. Lembra de Jó? Quando Satanás foi acusar a Jó, antes que Satanás falasse alguma coisa, Deus já se antecipou e disse, observaste meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Veja as qualidades, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Deus sabia muito bem. Quando você lê lá as cartas, aquelas mini epístolas ou mini cartas que estão lá em Apocalipse, aquelas 7 igrejas da província da Ásia, você vai ver que sempre Jesus começa dizendo, eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras. Ou seja, Deus tem olhos como chama de fogo, ninguém esconde nada de Deus. Não adianta você ter uma aparência e achar que é alguma coisa e tentar fingir e ser hipócrita. Tinha um pastor lá, que eu citei ontem, que tinha nome de que estava vivo. Era muito importante, certamente, perante as pessoas. Se fosse hoje, alguém com muitos seguidores nas redes sociais, alguém que já tinha ganhado aquela plaquinha do YouTube de 100 mil, talvez até aquela de 1 milhão, alguém muito importante, e Jesus falou, olha, você tem nome de que vives, mas estás morto. Porque não adianta, irmãos, a gente pode esconder das pessoas, a gente pode esconder até da nossa própria família, como a gente tem visto por aí. Mas sabe qual é a sua principal congregação, aliás, já que eu entrei nesse assunto? É a sua família. Se você não for um obreiro bom para aqueles que estão na sua casa, Paulo falou, como a pessoa que não consegue governar na sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então, meus irmãos, que nós tenhamos cuidado com a nossa própria casa. Às vezes a pessoa, ela se desgasta pela obra do Senhor, e às vezes com uma boa intenção, claro, mas ela não cuida dos seus, ela não tem cuidado com a sua própria família, e isso, claro, repercute em prejuízo na vida dessa pessoa, problemas dos mais diversos, e também uma conduta de insinceridade perante o Senhor. Que nós sejamos, irmãos, cuidadosos nessa parte. Então veja aqui, apresente-se a Deus aprovado. Então é preciso examinar-se a si mesmo. Quanta coisa que eu poderia citar aqui, irmãos, que não vai dar tempo, porque as horas já estão aqui, daqui a pouco estão me mandando parar. Mas um terceiro tópico, cumulativo. Então qual é o primeiro tópico, irmãos? Apresente-se a... Terceiro tópico, apresente-se a Deus aprovado. Agora vem o terceiro tópico, que é cumulativo, repito, apresente-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Então podemos aqui fazer o terceiro tópico com todos esses elementos.
claro, mantendo em mente os que já foram mencionados, aí nós podemos pensar o seguinte: se nós temos que nos apresentar a Deus aprovados, como obreiros que não têm de que se envergonhar, o que envergonha o obreiro, irmãos? Quantas coisas podem envergonhar o obreiro? Nós poderíamos citar aqui, por exemplo, o mau testemunho. O mau testemunho envergonha o obreiro. Não vá confundir mau testemunho com má reputação, como também não vá confundir bom testemunho com boa reputação. Você já leu lá Atos capítulo 6, versículo 3, quando se mencionam aqueles 7 homens que foram eleitos, ali para fazer o trabalho diaconal. Ali nós temos o texto em que se institui propriamente o diaconato, embora o termo não conste dali, somente Paulo que vai falar, claro, da diaconia, mas você sabe que Paulo, ele usou o termo, mas a diaconia propriamente dita foi na verdade iniciada ali, em Atos capítulo 6, quando houve aquela necessidade de ter pessoas para cuidar, para servir as mesas, para que os apóstolos pudessem se dedicar à oração e à palavra. Agora, é interessante que aqueles homens, eles foram eleitos por quê? Primeiro porque eles eram crentes, não é? O obreiro, antes de tudo, tem que ser salvo. Parece engraçado falar isso, mas às vezes a gente percebe que tem obreiro por aí que não é crente, tem uma vida dupla, tem uma vida dúbia, está no nosso meio, mas não faz parte do povo de Deus. Então o obreiro primeiro tem que ser crente, tem que ter uma vida devocional com Deus, tem que ser temente a Deus, tem que ser crente de verdade, e sendo crente, aí vem as outras qualidades. Quais eram as outras qualidades? Escolhei dentre vós, primeiro, homens cheios do Espírito Santo; segundo, homens de boa reputação; terceiro, homens cheios de sabedoria. Amém, irmãos? Os irmãos estão mais cuidadosos agora para dizer amém, não é? Porque realmente eu inverti a ordem aí, não é? É interessante, irmãos, que a boa reputação vem primeiro, não é? Por que ser cheio do Espírito Santo não vem primeiro, não é? Boa reputação. Escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. A boa reputação vem primeiro, e a boa reputação, ela gera um bom testemunho. Então era o que eu estava falando, não vá confundir boa reputação com bom testemunho. Boa reputação é sua, agora o bom testemunho é daqueles que estão à sua volta. E olha que interessante, irmãos, tem um texto que me chama muito a atenção, que é muito conhecido, mas que nós lemos sempre quando tem uma separação de obreiros e diáconos, e principalmente presbíteros, e costuma-se ler aqui esse capítulo 3 de 1 Timóteo, mas veja especialmente os versículos 1 a 7, vamos ver aqui, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7, preste atenção, vou ler aqui agora na versão corrigida fiel, Almeida corrigida fiel, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 7, esta é uma palavra fiel, 2 pontos, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, ou seja, não é pecado você desejar ser um ministro, não é pecado você desejar ser um obreiro, especialmente um obreiro do púlpito, o episcopado, não é pecado, só que não é para quem quer, é para quem é chamado. Desejar não é pecado, mas não vá você pensar que porque você deseja, você vai ser a todo custo, esse é um erro. Tem pessoa que quer ser a todo custo, como Absalão queria ser rei de todo jeito, e você viu o que ele fez. Cuidado com aqueles que não reconhecem a sua própria chamada, e querem ter uma chamada igual dos outros. Chamada é um ato soberano do Senhor, ninguém queira para si essa honra, senão aquele que foi chamado por Deus, como foi Arão. Mas tem gente que é assim, meu pai é pastor, Jesus me chama, eu quero ser também. Senhor, meu avô foi pastor, me chama. Senhor, meu tio foi presbítero, me chama, eu quero ser também. E o Senhor diz, não. E a pessoa não aceita o não de Deus.
A pessoa não aceita a sua própria chamada, porque já pensou, irmão, se todos nós fôssemos chamados para ser pastor, e os outros, seria o quê? Ia ter que trazer as cadeiras do púlpito, tudo para cá, e quem ia ficar aí para ouvir a palavra? Não, irmãos, Deus trabalha com ordem. Nem todos foram chamados para ser pregador, nem todos foram chamados para ser pastor, nem todos foram chamados para ser presbítero, para ser diácono. E tem pessoa que foi chamada para ser diácono. Eu conheci um irmão que ele foi diácono por décadas. Quando ele foi consagrado para ser presbítero, ele ficou tão soberbo que ele acabou saindo da casa de Deus, abandonou o ministério e se desviou. Enquanto ele estava sendo diácono, que maravilha, quando colocaram ele como presbítero, porque não era o chamado dele, não era o chamado dele. Alguém pensa que é algo que funciona, irmãos, como se fosse assim uma promoção. Claro que Paulo disse, os que servirem bem como diáconos, alcançarão para si uma boa posição, mas há pessoas que não receberam o chamado para ser presbíteros, eles foram chamados para ser diáconos, e a pessoa tem que entender qual é a sua posição. Agora, Paulo diz aqui o seguinte, olha, desejar não é pecado, o que deseja o episcopado, não tem problema, é uma excelente obra, pode desejar, não é pecado desejar ter alguma coisa. Eu até brincava, né, numa época que eu trabalhava numa empresa, eu era muito jovem, e eu entrei ali, Deus me abriu a porta, e o pessoal ali era importante, viajava o mundo, irmãos, e eu nunca tinha saído do Brasil, naquela ocasião, muito jovem, e os camaradas começavam a falar sobre a viagem que fez para Paris, quando eu fui lá para Paris, tal, e o outro, eu fui para os Estados Unidos, e tal, e você, Ciro? Eu estou com vontade de ir para Paris de novo. E eles ficavam pensando que eu tinha ido para Paris, só que eu estava esperando eles falar alguma coisa, eu estou com vontade de novo, não é que eu já fui, não é? Eu nunca fui, mas eu estou com vontade de novo de ir para Paris, né? Eu não tinha ido, né, mas tinha vontade, mas eu, para não ficar por baixo, né, sabe como que é? E aí, Ciro? Eu estou com vontade de ir para Paris de novo, estou com vontade de ir para Nova York outra vez, como é bom Nova York, né? Tenho vontade de ir para lá de novo, estou com vontade de novo, é a vontade, né? Mas então, ter vontade, irmãos, não tem problema. Olha aqui, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Agora, vem o outro lado. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Irmãos, que palavra difícil, hein? Mas irrepreensível aqui é aquele que ninguém tem contra ele uma acusação que seja verdadeira. É esse o sentido. Porque nos acusar, irmão, muita gente nos acusa, nós somos caluniados, alguém pode dizer, o irmão Ciro é isso, o irmão Paulo é isso, e o pastor fulano é isso, e o irmão que está tocando aqui na igreja é isso, é aquilo, as pessoas acusam, as pessoas caluniam, e alguém dirá, aquele irmão não é irrepreensível, porque estão acusando ele, mas aqui o sentido, irrepreensível é aquele que não é acusado de nada que de fato tenha praticado. Não é questão de ser caluniado, porque podemos sofrer calúnias. Aí daqueles que nos caluniam, porque eles vão se acertar com Deus. Porque a Bíblia diz, não julgueis para que não sejais julgados. E aí é o sentido de julgar caluniosamente. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com a medida com que medirdes, vos medirão a vós também. Jesus falou. Aí não é julgar no sentido de exercer discernimento, é julgar no sentido de caluniar, de falar contra alguém, de inventar histórias, de maldizer, é esse o sentido. Então quem nos calunia, fique tranquilo, já há quem te defenda. Até a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, não, eu vou, fulano está falando mal de mim, eu vou lá, e não sei o que, eu vou tirar a satisfação. Acalme o seu coração, essa pessoa não está falando contra você, está falando contra Deus. Lembra de Samuel? Quando o povo não queria mais Samuel e queria um rei e tal, Samuel ficou triste, ficou desolado. O que Deus falou para Samuel? Samuel, eles não estão rejeitando a ti, Samuel, eles rejeitaram a mim. É a mim que eles rejeitaram. Quando a pessoa está na vontade, na direção de Deus, não há o que temer. Irmãos, eu me lembro do mestre Antônio Gilberto, de saudosa memória. Ele me contava muitas coisas do passado. E numa certa ocasião ele me contou, irmãos, quando se levantaram contra ele, porque ele começou a apresentar no Brasil um método que à época era inovador.
ele escreveu um livro, que era o livro do Caped, que se tornou o manual da escola dominical. E ele começou a fazer aqueles cursos do Caped pela CPAD, e tinha um grupo no Brasil que resistiu. Homens até que eram homens de Deus, mas faltou naquela ocasião um conhecimento maior, mais amplo, e se voltaram contra ele, e fizeram uma reunião para excluí-lo da Assembleia de Deus. E um deles dizia: olha, o pastor Antônio Gilberto, veja irmãos, ele me contou isso, o pastor Antônio Gilberto é a besta do Apocalipse, e o livro do Caped é o sinal da besta, e diziam isso dele. E uma ocasião, numa reunião, estavam todos ali para excluí-lo, e o voto deles foi unânime, mas um deles deu uma palavra: mas olha, esse homem, nós temos que ter cuidado, porque ele é funcionário do governo, porque o pastor Antônio Gilberto trabalhava na Marinha, e alguém falou: olha, depois, se ele nos denunciar, isso aí pode se voltar numa perseguição contra nós. Então ele fez essa ponderação, aí eles resolveram não excluir o pastor Antônio Gilberto, mas continuaram falando contra ele, e falando, e numa reunião, alguém pegou o microfone e falou tantos impropérios, e alguém disse: mas pastor Antônio Gilberto, o senhor não vai lá se defender? Vai lá no microfone, defenda-se. E a frase do pastor Antônio Gilberto me marcou muito, e ele disse: olha, eu já tenho quem me defenda. E veja no que se tornou o pastor Antônio Gilberto, veja o legado que ele deixou. Veja hoje, quando nós falamos do pastor Antônio Gilberto, que legado, um mestre na palavra, os livros que ele escreveu. Irmãos, que nós estejamos na direção de Deus. Não era nem o sentido aqui, não era nem o meu desejo falar sobre isso, mas lembremos-nos que nós temos que ser irrepreensíveis. Irrepreensível não é ser imune a calúnias, porque nós podemos ser, mas irrepreensível é você ter a certeza que muitas vezes estão falando algo contra você que não é verdadeiro. Ninguém tem uma acusação válida de fato contra você. Agora, se houver uma acusação válida, o caminho é se arrepender. É o que Jesus falou para o pastor lá da igreja de Éfeso: lembra-te de onde caíste, pratica as primeiras obras. Se há coisa errada, arrependa-se. Agora, se você tem certeza que você está agradando a Deus e estão falando contra você, descanse no Senhor, porque Deus vai tratar, e o teu futuro está garantido. Glória a Deus, não somente aqui, mas principalmente lá, porque o futuro glorioso da igreja está garantido. Glória ao nome do Senhor. Mas irmãos, eu quero falar na verdade do bom testemunho. Veja aqui, ó: seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador. Irmão, se desse tempo de falar sobre isso aqui, não espancador, meu Deus. Não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, porque tem obreiro que é contencioso, irmãos, quer arrumar briga com tudo. Deixa eu contar só mais uma rapidamente. Houve uma escola bíblica outro dia, irmãos, no Nordeste, não me pergunte onde, mas na região Nordeste, e os irmãos fizeram uma organização muito boa, e tinha fila, tudo organizado, tinha fila dos pastores para na hora do almoço, tinha fila dos presbíteros, e de outros irmãos, de outros departamentos, e tudo organizado. Mas um irmão, que era um pouco exaltado, não é? Você sabe que lá no Nordeste tem aquela expressão: que diabo é isso? Não é? A pessoa vai fazer a pessoa fala assim: que diabo é isso? Só leu alguma coisa: que diabo é isso? Que diabo é isso? Que diabo é isso? Né? Tem essa expressão. E aí, o irmão, ele saiu antes de terminar o estudo bíblico na parte da manhã, que ele estava querendo pegar a fila logo na frente, e ele era pastor, e ele correu para a fila, primeiro da fila, mas não tinha acabado ainda a reunião. Aí o irmão que estava organizando, ele falou: irmão, o culto não acabou ainda, o irmão já está aqui. Irmão, eu quero ficar aqui e garantir meu lugar, mas aqui, não sei se o irmão sabe, aqui é fila, é para pastor, viu? Aí o irmão que era pastor, ele olhou para o irmão e: que diabo sou eu? Né? Ficou tão exaltado que usou uma expressão indevida, não é? Que diabo sou eu? Não é? Porque tem pessoas que são contenciosas, irmãos, não perde a oportunidade para arrumar uma confusão. Então veja: contencioso,
não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Versículo 6, não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. E agora eu cheguei onde eu queria chegar, versículo 7, é necessário também, ou como dizem na versão dos irmãos, que eu acredito a corrigida de Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil, convém também, ou é necessário também, que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O que os irmãos entendem com isso aqui? Que tudo que Paulo falou anteriormente diz respeito ao bom testemunho, só que no meio do povo de Deus. Então preste atenção, você quer ser obreiro, você deseja o episcopado, muito bem, além de ser chamado por Deus, claro, está implícito isso, você tem que ser irrepreensível, você tem que ser marido de uma mulher, hospitaleiro, etc. Tudo perante o povo de Deus. Tá bom? Isso aí já é o suficiente? Não. Agora veja o versículo 7. Convém também que tudo aquilo que você é perante o povo de Deus, você também seja do lado de fora. Porque você tem que ter o bom testemunho, na verdade, do lado de fora. Porque aqui às vezes a pessoa finge, né? A pessoa, ela tem uma maneira de se conduzir, aqui fora é diferente, em casa maltrata a família, espanca os filhos, o marido maltrata a mulher também não trata o marido como deveria tratar, e é uma família desajustada. Mas quando chega aqui, irmãos, a hora que pega o microfone então, porque aliás tem a unção do microfone, você já viu? A unção do microfone é algo impressionante, irmãos. Eu tenho visto por aí, a pessoa está quietinha assim, irmão, parece que nem fala. Aí dali a pouco, agora vamos ouvir o nosso irmão, quando ele pega o microfone, eu quero salvar a igreja e tal, eu quero ouvir agora uma rajada de línguas, onde estão os pentecostais? E corre para lá, e corre para lá, é a unção do microfone, e alguém olha e fala, meu Deus, que homem santo, que mulher santa. E teve um filho de um irmão desse, que estava com unção do microfone, que cutucou a mãe do lado, e alguém ouviu, o menino falou assim, ô mãe, se o pai fosse assim lá em casa, hein? Ô mãe, vamos trazer para cá a nossa casa, vamos morar aqui. O pai aqui é tão diferente, o povo gosta dele, olha, ele é uma pessoa agradável, simpática. Simpática. Por quê? Porque, meus irmãos, em casa a pessoa não está tratando bem a sua própria família, que é a sua principal congregação. Então convém que tenha bom testemunho dos que estão de fora. E eu acredito que eu vou parando, irmãos, mas, sim, faltou o último tópico, só para citar, mas eu ia falar de várias coisas, né? A gente vai falando livremente, veja aqui, várias coisas que envergonham o obreiro, o mau testemunho é uma, a falta de sabedoria é outra, a falta de sabedoria, por isso que a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, né? Falta de sabedoria do alto, falta de conhecimento bíblico também, e tantas coisas, amor ao dinheiro, ausência de discernimento, falta de humildade, que eu acabei citando aqui, falando de outro ponto, e aí vem o último tópico. Qual é o último tópico, irmãos? Aqui, cumulativo. O primeiro tópico qual é? Apresente-se a Deus. Qual é o segundo tópico? Apresente-se a Deus, aprovado. O terceiro tópico, apresente-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. E o último tópico, apresente-se a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem, irmãos, a palavra da verdade, aqui, é interessante, no grego é uma palavra só, na língua portuguesa são duas palavras, manejar bem, duas palavras, no grego é só uma palavra, ortotomeu, no grego. Por que o irmão está fazendo questão de citar a palavra? Nem precisava, irmão Ciro. O irmão quer exibir que o irmão sabe falar uma palavra em grego, é isso? Não é isso não. É porque, falando assim, eu vou te ajudar a você perceber
esse prefixo grego, ortos, em outras palavras. Por exemplo, ortografia, ortopedia, ortoepia, ortodontia, ortodoxia. Olha aí quantas vezes você vê o prefixo grego ortos. O que quer dizer ortos no grego? Significa reto, significa correto. Aqui então o sentido ortotomeu, manejar bem, é manejar corretamente. Literalmente é aquele profissional que sabe dividir, sabe usar a sua ferramenta para cortar de maneira muito reta, porque ele é perito nisso, ele é hábil no uso da sua ferramenta, então ele corta de maneira reta. E meus irmãos, o salvo, o obreiro, ele tem que saber manejar bem a palavra da verdade. A palavra de Deus, ela tem muitas divisões, aliás, não é? O Antigo e o Novo Testamento, e tantas coisas, e 3 povos, judeus, gentios, igreja, e, meus irmãos, se houvesse tempo, nós abordaríamos isso. Mas só para não deixar os irmãos curiosos, porque as horas já me mandam parar, faltam citar 2 fotografias. Então vamos só repetir. Qual é a primeira fotografia? Filho. A segunda? Soldado. A terceira? Atleta. A quarta? Lavrador. A quinta? O obreiro propriamente dito. A sexta, que se houvesse tempo eu abordaria, é o vaso, não é? Que está nos versículos 20 a 23. Paulo falou que numa grande casa há não somente vasos de ouro, de prata, mas há também vasos de madeira, vasos de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. E disse Paulo, de sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso santificado, idôneo e útil para a obra do Senhor. Veja, vaso santificado, idôneo, aleluia. Então, o obreiro tem que ser um vaso. Se houvesse tempo para falar do vaso, você que é pregador, pregue sobre o vaso. O vaso, irmãos. Veja que o vaso sempre está no lugar de destaque. O vaso não é feito para ser colocado num lugar escondido. Jesus mesmo, quando ele fala da lâmpada, aqui nos tempos bíblicos não deixa de ser um vaso. Era um tipo de um vaso, a lâmpada, nos tempos bíblicos, com um pavio que estava dentro, embebido ali no combustível da época, o azeite e tal. Então, Jesus mesmo falou, vós sois a luz do mundo, não se pode edificar uma cidade e tal, e ele está no alto, e depois quando ele fala mais precisamente da lâmpada, ele diz que a lâmpada não é para ser colocada debaixo do alqueire, mas sim no velador, para que dê luz a todos que estão na casa. Então o vaso, ele está em lugar de destaque. O vaso, irmãos, ele tem um conteúdo, porque o crente não é oco, o crente não é vazio, o crente tem alguma coisa, e tanto que o crente tem alguma coisa, que a Bíblia diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O crente tem alguma coisa. Pedro também disse para aquele homem coxo, junto à porta formosa do templo, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, porque o crente tem alguma coisa. Por isso que Paulo também falou, temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso pode ser de barro, o vaso aliás continua de barro, mas o que nos diferencia das pessoas do mundo é o conteúdo deste vaso. Cristo em nós, disse Paulo, esperança da glória, aleluia. Então, o obreiro é vaso. E a última figura, irmãos, só para citar, para os irmãos ficarem curiosos, é a figura do servo. Irmãos, se houvesse tempo, para nós falarmos sobre o servo não deve contender. Irmãos, e que maravilha, se nós pudéssemos ser servos sempre, porque muitos já não querem mais ser servos. Alguém até diz, irmão Ciro, eu não concordo com essa palavra do irmão não, sabe por quê? Porque lá em João 15, Jesus falou, eu não vos chamarei mais servos, mas vos chamarei amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então eu não sou servo. Aliás, outro dia eu vi um pregador, outro dia não, já faz bastante tempo, eu falo outro dia porque o tempo passa muito rápido,
mas eu estava ouvindo um pregador, irmãos, até de renome, não me pergunte o nome dele, e ele estava falando sobre o servo do Senhor, e o filho, e etc., e os títulos que nos são conferidos na Bíblia, e dali a pouco ele disse, sabe de uma coisa, irmãos, eu não sou servo não, eu sou filho, disse ele, e o filho bate na mesa e diz, ô mãe, onde está o meu sanduíche? E eu fiquei pensando, meu Deus, que exemplo. Ele deu um tapa no púlpito ainda, disse, e ele bateu assim, ainda bem que era um púlpito resistente, porque a gente já tem visto por aí vídeos em que o púlpito quebra, não é? A gente recebe aí os vídeos pela internet, pessoas que batem no púlpito, e o púlpito acaba quebrando. Mas aquele obreiro disse, ô mãe, onde está o meu sanduíche? Citando o rapaz lá, não é? Então veja que, quando eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, que exemplo péssimo, aliás, duplamente péssimo. Primeiro, porque estimula os filhos a desonrar os pais, a querer mandar. Já viu que tem filho que quer mandar nos pais? Muita gente assim hoje em dia. E também, irmãos, estimula os crentes a querer mandar em Deus. Tem crente que quer mandar em Deus. Outro dia eu vi um irmão, usando na sua simplicidade uma expressão, mas eu achei curioso aquilo. Você, irmãos, de vez em quando, eu preciso dar uns puxões de orelha em Deus. Não, o camarada realmente... Esse aí se considera importante, hein? Porque tem gente que quer mandar em Deus, irmãos. Eu determino, eu decreto, eu exijo. Meu irmão, o crente não determina nada, o crente não exige nada, o crente não decreta nada. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. O crente pede, o crente pede. Lembra de Abraão? Eu vou usar, Abraão era servo do Senhor, e foi chamado de amigo também, mas veja que ele, mesmo tendo sido chamado de amigo de Deus, ele não deixava de conduzir-se como servo, porque uma coisa é como Deus nos chama, outra coisa é como nós nos portamos diante dele. Abraão dizia, Senhor, eu vou ousar falar contigo, Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Conduta de servo. Moisés também era amigo de Deus, falava com Deus cara a cara, como qualquer amigo fala com seu amigo. Só que Moisés, irmãos, quando ia falar com Deus, ele dizia, Senhor, eu vou ousar falar contigo, Senhor, ó Deus, rogo-te que me mostres a tua glória, rogo-te que me mostres a tua glória. E por aí vai, irmãos, porque você sabe de uma coisa, se você ler cada carta de Paulo, de Pedro, de Tiago, você vai se surpreender quando você perceber na introdução de cada carta que eles se consideravam servos. Faça esse teste. Comece com Romanos capítulo 1, versículo 1. O que diz lá? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Começa a epístola aos Romanos falando que era servo. Você vai para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, Pedro dizendo lá, Pedro, servo de Deus. Você vai para Tiago, capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de Deus. Você vai para Judas, não Iscariotes, Judas, irmão do Senhor, ele começa a sua epístola dizendo, Judas, servo do Senhor. Faltou alguém? Falei Paulo, falei Pedro, falei Tiago, falei Judas. Maria, irmãos, para citar um exemplo feminino, o que Maria disse no Magnificat, aquele cântico de adoração a Deus, quando ela soube que seria a mãe do Salvador? Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou na baixeza da sua serva. Irmão Ciro, faltou um, que esse aí para mim faz toda a diferença, porque este aí era aquele que era mais próximo de Jesus, era aquele que reclinava a cabeça junto de Jesus. Quem é? João. Agora, como que João começa o Apocalipse? Só para terminar aqui, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Agora note, e pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. João também era servo. Irmãos, é tão sério esse assunto, que lá na Nova Jerusalém, lá no céu, porque Deus fará
novos céus, nova terra. Então tudo isso vai ser, na verdade, o céu, na sua plenitude. Então lá na Nova Jerusalém, quando nós já vamos estar numa outra dimensão, Paulo diz que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Nós vamos estar glorificados, e estar glorificado significa também a ausência do pecado, porque hoje o pecado ainda está presente. Hoje Deus nos livra do poder do pecado, o pecado não terá domínio sobre vós, mas quando estivermos glorificados, o pecado não terá mais a sua presença, ele estará ausente. O Senhor nos livrará da presença do pecado. Vamos estar numa outra dimensão. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mas sabe de uma coisa? Lá no céu, lá nessa outra dimensão, irmãos, indescritível hoje, porque isso ainda se revelará para nós. Nenhum ser humano hoje tem condição de descrever como será o céu, em toda a sua plenitude. Mas de uma coisa nós estamos certos, sabe qual é? Nós sabemos qual é o único título que vai continuar no céu. Sabe qual é? Abra aí, eu termino com essa leitura. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Apocalipse 22, versículo 3. Vamos ler a partir do 1, só para os irmãos entenderem o contexto. Apocalipse 22, 1 a 3. E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Agora veja o versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos, e os seus servos, e os seus servos, e os seus servos os servirão. Servos lá, irmãos. Tem gente que não quer ser servo aqui. Quem não for servo aqui, não será servo lá. Aliás, lá você vai manter o que você tem aqui, porque se você não tiver aqui, você também não vai ter lá. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, não é guarda o que terás. Hoje você já tem uma coroa, hoje você já tem uma alta posição, e quem tem coroa aqui, vai ter coroa lá. O Senhor também disse lá para aquele grupo pequeno da igreja de Sardo, que estava sendo fiel, disse a respeito deles: eles não contaminaram seus vestidos, eles andarão comigo de branco, vestes brancas aqui, vestes brancas lá, coroa na cabeça aqui, coroa lá, vestes brancas aqui, vestes brancas lá, servo de Deus aqui, servo de Deus. Aleluia, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A Deus toda a glória.